Olá, boa tarde. Meu nome é Nicole e irei falar sobre mudanças climáticas. Bom, primeiramente temos que entender que mudanças climáticas é uma consequência do aquecimento global. Mas o que é isso necessariamente? Clima é o conjunto de condições médias de temperatura e ambiente no lugar ao longo de muitos anos. A mudança climática é uma longa mudança nessas condições médias. Mas aí vem a pergunta: o que é clima? Bom, clima refere-se ao padrão do tempo por um longo período. Já tempo é as condições atmosféricas registradas durante um período curto. Vamos dizer que é um período momentâneo. Também temos que ter em mente que é qual o local onde acontecem essas mudanças climáticas. Normalmente são encontradas na troposfera, que é a camada atmosférica que se encontra mais próxima da superfície terrestre. Certo, mas agora vem realmente a pergunta: como acontece o aquecimento global? Bom, aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície da Terra, que pode ser consequência de causas naturais ou atividades humanas. Isso se deve principalmente ao aumento das emissões de gases na atmosfera que causam efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono. Mas o que é esse efeito estufa? Bem, parte da radiação é refletida ou absorvida pelas nuvens e atmosfera, mas uma parcela consegue passar e atinge a superfície do planeta, onde o calor é absorvido. Só que a Terra também libera esse calor de volta para o espaço. O detalhe é que parte fica presa na atmosfera, ou seja, é capturada pelos gases do efeito estufa, que é um efeito natural. A problemática disso é que o excesso de gases na atmosfera que é retido tem um grande fator para o aumento da temperatura média da Terra. A temperatura aumenta principalmente por causa das atividades humanas, e as mudanças climáticas agora ameaçam todos os aspectos da vida humana. Como percebe-se nesse gráfico que ao longo dos anos o nível exacerbado do aumento de temperatura é gravíssimo. Aprofundando mais sobre o assunto, as mudanças climáticas podem ter causas naturais, como alterações da radiação solar e dos movimentos orbitais da Terra, ou podem ser consequências de atividades humanas. Um exemplo de atividades naturais é o El Niño e El Niña, que é um fenômeno que causa alterações na temperatura média das águas do Pacífico, modificando as condições climáticas das áreas em que atuam. Já exemplos de consequências das atividades humanas, temos o desmatamento e queima de combustíveis fósseis. O desmatamento, que é um processo de degradação da vegetação nativa de uma região que reduz a capacidade da floresta de absorver o gás carbônico poluidor. Já a queima de combustível fóssil causa o aquecimento global e, consequentemente, as mudanças climáticas, que essa queima de combustíveis fósseis é derivada do petróleo, carvão mineral e gás natural, que é principalmente usado em energia e foi principalmente usado nesse processo de industrialização. Com esse processo, percebemos as consequências do aquecimento global, como, por exemplo, temperaturas mais quentes, obviamente, tempestades mais severas, o aumento das secas e perda de espécies. Mas por que ocorre a perda de espécie? Bom, eu vou citar o exemplo: o sapo, o anfíbio, que para sobreviver ele necessita de um local úmido para reproduzir. Mas com o aumento da temperatura média do planeta, esse local não vai ser propício para a sobrevivência dessa espécie, ou seja, várias espécies vão entrar em extinção justamente por causa da perda desse habitat natural que é propício para a sua sobrevivência. Além dessas consequências, temos também a alteração das formas da corrente marítima, como por exemplo a baleia, que usa essas correntes como forma de migração e localização dos seus locais férteis específicos. Temos também o aumento da elevação do oceano por conta do derretimento das geleiras, o que é prejudicial, porque de acordo com o IPCC, o que é esse IPCC? Bom, ele elabora relatórios de avaliação abrangentes sobre as mudanças climáticas e seus impactos. Mas por que eu citei isso do nada? Bom, ele elaborou uma pesquisa sobre cidades mais ameaçadas pelo avanço do nível do mar.
Isso claramente sendo uma consequência do aquecimento global. Cidades como Miami, Nova York, Los Angeles e Recife estarão submersas daqui até 2040. E percebemos como agravante é a situação e que os danos irreversíveis feitos ao planeta já não passam a ter solução. Meu nome é Ana Clara e eu irei falar sobre o ciclo do carbono. O ciclo do carbono é um ciclo biogeoquímico que consiste em fazer tipo uma reciclagem do carbono. O carbono está na natureza na forma de CO2 ou dióxido de carbono. O ciclo desse elemento é dividido em dois ciclos, o ciclo biológico e o ciclo geológico. O biológico mantém uma relação em que o carbono é absorvido e também devolvido à natureza, por exemplo, pela fotossíntese, em que as folhas absorvem o carbono que está na natureza, metabolizam e devolvem liberam oxigênio. E os indivíduos, os organismos vivos, eles respiram o oxigênio e devolvem para a natureza na forma de carbono. Outras formas de absorção que acontecem no ciclo biológico é pela alimentação dos animais. Os animais herbívoros se alimentam dos autótrofos e absorvem o CO2 presente nesses indivíduos, né? Que os autótrofos são os que metabolizam a sua própria comida. E, por sua vez, os animais carnívoros se alimentam dos herbívoros e acabam absorvendo também. As formas de liberação tem duas, que é a respiração e a decomposição. Na respiração, a gente libera oxigênio, na decomposição, libera oxigênio não, desculpa. Libera carbono e na decomposição a gente libera carbono e água. No ciclo geológico acontece tipo um equilíbrio do CO2 presente na atmosfera, na hidrosfera e na litosfera. O CO2 ele é hidrofílico e, por se dissolver na água da chuva, produz uma solução ácida que facilita a erosão das rochas silicatadas. Nesse processo de erosão é liberado os íons de cálcio 2+, e de hidróxido de carbono 3-, que ao serem levados aos oceanos, alguns organismos usam desses íons para a formação de conchas carbonatas. Após a morte desses organismos, as conchas acumulam-se como sedimento no fundo do oceano. E após algum período, esse sedimento pode formar rochas calcárias. E agora que a gente vai já falar as causas, eu vou falar um pouco sobre o que a gente pode fazer para combater o aquecimento global. Nessa parte eu vou falar sobre algumas coisas fáceis que a gente pode fazer no dia a dia e depois eu vou falar sobre algumas ações governamentais. Aqui a gente pode ver citado, né, de 1 a 5 algumas coisas e eu vou ler para vocês. A primeira é reduzir a geração de resíduos. A gente não tem noção de quanto lixo a gente produz. Se a gente for procurar dados estatísticos, a gente vê que é absurdo. Em segundo, é economizar luz e água e alguns novos hábitos. O terceiro, apoiar os alimentos agroecológicos. O quarto, fazer trechos menores a pé, porque a gente viu que um dos maiores causadores é a queima de combustíveis fósseis. E o quinto, investir no que você acredita. Já que a gente falou, né, um pouco sobre algumas coisas que a gente pode fazer no dia a dia que fazem real toda a diferença, agora eu vou falar sobre algumas ações governamentais em relação ao aquecimento global. Essas são algumas ações governamentais relacionadas ao clima. A primeira que eu vou falar é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Essa convenção é tipo uma cooperação internacional em que os países membros buscam estabelecer políticas para reduzir ou estabilizar, né, a emissão de gases do efeito estufa, no nível em que as atividades humanas não interfiram seriamente nos processos climáticos. A primeira reunião aconteceu em 1992 e foi denominada ECO 92, a conferência Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio. Foi assinado por 175 países e a partir disso entrou em vigor a Convenção do Clima, que é tipo uma reunião anual onde eles discutiam a implementação de novas propostas. E essas conferências também eram chamadas de conferências das partes, que eram as COPs. Em uma dessas COPs houve a implementação do Protocolo de Quioto. Esse protocolo era sobre algumas metas de reduções obrigatórias dos principais gases do efeito estufa. Foi estabelecido um tempo
para que os países cumprissem esse acordo, que foi de 2008 a 2012. Nessa mesma reunião, eles combinaram que os primeiros países a participarem desse protocolo seriam os países desenvolvidos, que eram os que mais emitiam esses gases e tinham mais condições para conseguir colocar essas ações na prática. Em 2012, teve outra convenção e eles perceberam que não teve o atingimento das metas. Aí decidiram prorrogar, né, até 2020. 2020 perceberam que também não rolou, aí eles encerraram esse protocolo e pensaram em outro protocolo para que houvesse outras metas. Dentro do protocolo de Kyoto, tinha um mecanismo, que era o mecanismo de desenvolvimento limpo. Era um instrumento, né, que integrava para que esses países desenvolvidos eles tivessem um crédito, uma fugazinha ali, para que eles conseguissem emitir mais gases do que era a meta. Eles tinham que comprar créditos de países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento para que eles conseguissem emitir mais gases poluentes, mesmo que eles já tivessem atingido a meta. Existe também o RED, ou Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal. Esse mecanismo foi criado para incentivar a preservação das florestas e era principalmente assim implementado em países que tinham uma vegetação nativa muito grande. Outro mecanismo é a educação para a sustentabilidade, que é o mecanismo mais importante. Nós acreditamos que a educação é a base de tudo e não seria diferente em relação às questões ambientais. A educação para a sustentabilidade é a base para que a gente consiga passar para as outras pessoas, desde a fase infantil até a fase adulta, uma ideia de gestão sustentável, né? O ser humano precisa aprender a interagir com o mundo de uma forma consciente e responsável, preservando o meio ambiente agora, no presente, para que a existência humana no futuro ela não seja ameaçada. Essa concepção de sustentabilidade pressupõe ali uma relação de equilíbrio com o meio ambiente e a sua totalidade. As ações humanas elas precisam respeitar os ciclos naturais, o tempo de recomposição, os seus recursos, seus limites. E como é que a gente consegue passar para as pessoas isso se não for por meio da educação, sabe? Por mais que exista uma legislação relacionada à educação ambiental, ela não é realmente efetiva nas escolas. E essa lacuna deixada pela educação, ela é preenchida pelas consequências que a gente vai vivendo no dia a dia, de fenômenos naturais, entre outras formas que a natureza está utilizando para pedir socorro. Estamos chegando ao fim do nosso slide e eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês.